Voltei, é isso mesmo, eu voltei e agora é pra ficar. Andei sumido por conta de BBB, porque tira muito do nosso engajamento, então eu dei uma sumida mesmo, mas agora eu vou voltar aqui pro YouTube, pelo menos uma vez na semana, dessa vez é verdade, e vou trazer algumas resenhas pra vocês ou algumas opiniões. O vídeo de hoje é sobre um livro que se tornou muito especial pra mim, a saga como um todo, mas o primeiro eu tive muita dificuldade em continuar. Eu tentei por 3 vezes e somente na terceira vez eu consegui terminar a leitura, que é Tronos de Vidro, da Sarah J. Maas. Para quem não sabe, eu comecei a entrar nesse universo da Sarah J. Maas por Corte de Espinhos e Rosas. Em 2018 eu li a trilogia, né? Na verdade era uma trilogia na época, e eu fiquei apaixonado na escrita, eu fiquei apaixonado no mundo férico. Então resolvi comprar Tronos de Vidro para poder experimentar essa sensação. Esse vídeo vai ter spoiler, ele não é uma resenha, eu vou falar mais sobre a experiência da minha leitura, eu vou trazer outros vídeos de outros livros da série, mas hoje é sobre o primeiro, e falar um pouquinho do porquê que eu desisti 3 vezes e alguns elementos da história. Celaena Sardothien, nossa assassina, ela foi capturada e está sendo escravizada nas minas de sal de Endovier, quando ela recebe a proposta do príncipe Dorian, herdeiro do trono de Adarlan, para participar de um campeonato onde vários assassinos vão disputar para ser o assassino real. E com essa proposta, ela acaba ficando com um pouco de medo, porque esse rei, ele é um tirano, ele acabou com diversos povos e a magia foi extinta. Ele deu um jeito de extinguir a magia do continente. Mas entre ficar sendo escravizada, onde a expectativa de vida ali naquele lugar é normalmente, eu acho que de 6 meses, ela já estaria 1 ano, ela preferiu arriscar fazer parte desse campeonato e com a promessa de que se trabalhar para o rei durante alguns anos ela vai ter a tão sonhada liberdade dela. Então ela vai para o castelo e lá começa toda uma trama de assassinatos, os assassinos que estão lá competindo começam a aparecer mortos e ela meio que começa a investigar isso em paralelo, onde começa a se desenrolar um romance e uma amizade entre ela e o príncipe herdeiro, que é o Dorian, e também com o Chaol, que é o capitão da guarda, melhor amigo do Dorian e blá blá blá. Né? Não sei se essa é a pronúncia correta dos nomes, tá? Porque a Sarah tem essa mania de colocar uns nomes bem diferentes, mas vai ficar sendo isso aí mesmo. De um modo geral, esse livro pra mim, ele foi bem mediano. E eu não tava com expectativa em cima dessa série, eu tava com expectativas por causa de Acotar. Então eu peguei por 3 vezes pra ler e não terminei. Um dos motivos que me incomodou aqui é que a Sarah ela traz um elemento que eu não gosto muito, que é falar demais e fazer de menos. A Celaena aqui, o tempo todo ela diz que ela é extremamente perigosa, que faz acontecer e blá 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 e blá blá blá. E a gente não vê muito disso daqui, né? A gente fica esperando que vai acontecer, que ela vai realmente fazer alguma coisa assim, ela é a assassina mais perigosa do reino. E a gente não tem isso nesse livro. Entre também, eu achei aquela competição meio boba, meio chato, e o livro foi se arrastando muito. Mas esse foi um dos motivos que fez eu não continuar com o livro algumas vezes. Mas na terceira vez a história começou a fluir, a Nehemia foi apresentada para ela, uma personagem que eu gostava bastante. E ali começa todo um vínculo de amizade, de confiança e tal, junto com os assassinatos. E a história começou a me cativar um pouquinho mais. Quando eu chego no final desse livro, bem empurrado, mas assim, já curtindo um pouco mais do que das outras vezes, a Celaena, ela vence o torneio e ela tem tipo um código de honra e ela não é totalmente leal ao rei, mas ela vai ter que servir aos propósitos dele. E é justamente ali naquele final em que ele mostra pra ela que ele é tão esperto quanto a personagem e faz uma ameaça, é que realmente a história me pegou. Que eu fiquei com muita curiosidade para ler o segundo, que por sinal do segundo pra frente eu já comecei a me apaixonar pela saga. Tronos de Vidro eu falo que é um livro em que ele demora um pouco no desenvolvimento, principalmente do vilão. Tá? A gente já tem algumas pistas aqui nesse livro, mas a gente só vai saber mesmo as coisas a partir lá do 3º, do 4º livro. Então, por isso que eu conheço algumas pessoas que pegam pra ler com aquela expectativa de todo o hype que a série tem e chega no primeiro livro e fica um pouco decepcionado, e eu entendo. Então, hoje em dia, quando eu vou indicar Trono de Vidro, eu tô sempre indicando lá no Instagram. Quem acompanha lá sabe que eu tô sempre falando sobre, inclusive eu tô até fazendo a releitura do 3º livro. Eu sempre falo que é muito importante
as pessoas irem com expectativas um pouco abaixo, principalmente se leu ACOTAR primeiro. Vai com a expectativa um pouco abaixo, que talvez não se decepcione, porque realmente esse livro pra mim foi um pouco difícil. Mas é uma das coisas que são muito engraçadas, né? Porque é um livro que foi difícil, eu insisti e depois se tornou a minha série favorita da minha vida. Ele entrou num patamar assim que até hoje nenhuma outra série conseguiu alcançar. E inclusive relendo agora, eu tenho aquela sensação de que eu estou em casa. É muito bom. É uma sensação muito boa porque a Sarah, ela aos pouquinhos ela vai desenvolvendo e construindo personagens muito incríveis que erram, que acertam, que choram, que eles têm uma relação entre eles muito gostosa da gente acompanhar. Então, assim, é uma experiência muito gostosa de ler. Esse livro tem 388 páginas. Eu demorei um pouquinho para ler, né? Quando eu peguei, assim, pela terceira vez, que as 3 vezes eu voltei do início para ler. E demorei um pouco para ler por conta da escrita um pouco arrastada, das coisas não acontecerem tanto. Porque, diferente de ACOTAR, né, que eu já tinha lido, muitas coisas já se desenrolam ali no primeiro livro de ACOTAR. Em Trono de Vidro, não. Na verdade, a gente não tem noção do que se trata a história de Trono de Vidro quando a gente está lendo o primeiro livro. E assim, é uma reviravolta atrás da outra, que eu vou ter muito prazer em trazer os outros livros aqui para poder falar com vocês. Semana que vem eu já trago o livro 2 e eu vou ter mais coisas para falar sobre ele, porque realmente foi um livro que eu gostei mais. Esse aqui foi um livro mediano que foi necessária a leitura dele para chegar àquela coisa extremamente boa que me fez ficar completamente surtado. Mas é isso, não foi muita coisa, tá vendo? Foi um vídeo rapidinho. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever no canal, não deixem de compartilhar, deixem um joinha que ajuda muito. Se você gostou desse livro ou se você não gostou, comenta aqui embaixo, vamos trocar uma ideia. E qualquer coisa, tô lá no Instagram, tô sempre postando lá, tô sempre nos stories. E é isso, um beijo.